notícia que a gente traz a respeito desse caso é que o advogado do Alexandre Correia, o até então advogado, que era o Enio Martins Murad, que estava falando algumas coisas ali bem, né, desnecessárias até nas redes sociais a respeito de Ana Hickman e que nós trouxemos aqui no programa, ele deixou o caso, tá? Ele era o advogado, né? E também era o porta-voz do Alexandre Correia. Ele deixou o caso na tarde da última segunda-feira ontem. Ele confirmou então a revista Quem, que trouxe essa notícia como exclusividade, o afastamento desse processo, desse caso. E destacou que ele e o Alexandre, de certa forma, continuam amigos. Nessa foto ele tá me lembrando o Cajuru. Nessa foto que ele tá aqui com o Alexandre Correia. Não lembrou o Cajuru? O óculos, o óculos assim, mas eu nunca tinha visto o Enio, a gente sempre falava o nome dele aqui, o Enio Murad, né, que era o advogado do Alexandre Correia, e assim, foram muitos processos movidos pelo Alexandre contra a Band, pedindo 40 milhões, contra emissoras de televisão, pedindo assim, valores muito altos, né, assim, realmente ele não explica detalhadamente o motivo, né, de se afastar dos casos, mas a gente meio que tem uma ideia, né? Porque depois de tantas derrotas judiciais e de tantos processos que foram abertos, assim, aparentemente numa guerra midiática, algo que a gente falou aqui várias vezes, né? Que parecia ser, agora o advogado do Alexandre Correia abandona o caso, né? Mas fica aí, né, a tentativa, como sempre, de manter, né, de manter-se na situação ali, digamos assim, na mídia, o caso do Alexandre Correia. Tá? Em comunicado enviado à reportagem, Daniel, o Enio afirma que tem recebido ameaças de morte e denúncias à OAB nas redes sociais, via direct e até no Instagram. Aí ele fala que após 150 dias de defesa, resolveu investigar quem são os autores dos ataques virtuais. Abre aspas. Quero buscar a investigação de quem são os grupos cibernéticos e pessoas físicas que estão preocupadas em desonrar minha imagem, intimidar meu comportamento, inclusive me ameaçando publicamente de morte e de me denunciar para a OAB pelo meu comportamento combativo na defesa dos interesses do meu cliente. Preciso então me afastar do caso nesse momento para que seja apurado quem são os autores dessas ameaças e para que eu tenha isenção nesse processo, porque nós cremos que esses ataques por robôs cibernéticos são promovidos pela parte ex-adversa e seu novo convivente, colega de 20 anos de trabalho, cozinheiro da Bandeirantes. Escreveu aí ele referindo-se a Ana Hickman e o Edu Guedes. Tá? Eu até falei aqui que ele não dizia o motivo dele se afastar do caso, né? Mas ele fala que o motivo é exatamente por estar sendo atacado e que ele quer tirar esse tempo para fazer uma investigação sobre quem são essas pessoas. E termina o texto dizendo que é por parte da Ana Hickman e do Edu Guedes. Pelo menos é o que a gente entende, né? Quando ele fala que ex-adversa e seu novo convivente, colega de 20 anos de trabalho, cozinheiro da Bandeirantes, né? Então, assim, ele fala que o motivo, coloca a culpa na Ana Hickman, né, e do Edu Guedes de se afastar do caso, mas é aquilo que eu falei e reforço mais uma vez, esquisito demais toda essa situação, esquisito demais todos os comentários que são feitos, como você falou, às vezes, e apagados em defesa, né? Às vezes parece que tem um robozinho também que tá fazendo alguns comentários aí para tentar sujar a imagem da Ana Hickman. Não estou dizendo que é algo que vem por parte dele, mas é o que parece, porque a gente vê até aqui nos nossos comentários, quando são respondidos, os comentários desaparecem. É realmente um comportamento muito esquisito, mas obviamente que a gente sempre repete isso aqui, internet não é terra sem lei, se realmente houve ameaça, ele tem todo o direito de ir atrás, de buscar, né, identificar essas pessoas, porque independente ou não de quem ele está defendendo, no caso é o Alexandre Correia, ninguém tem direito de ameaçar ninguém de morte, por conta de uma defesa é o trabalho dele, afinal de contas. Né? Exatamente. Mas eu reforço aqui o que eu falei também sobre a situação do Alexandre Correia. Parece muitas vezes que são processos que são para chamar atenção mesmo, né? Essa questão aí, processar a Band, Record e SBT no valor de 40 milhões de reais, realmente assim... Grana, a gente sabe que não ia para lugar nenhum, tanto que não foi mesmo. E ainda tem aquela situação da tentativa de utilização da justiça gratuita que foi negada, né? E essa... não só isso, teve o vídeo do filho também.
né, umas outras coisas bem cabulosas que o Enio mesmo deveria ter orientado. Olha, não publica isso, não bota isso nas redes sociais, para de atacar, mas parece que tanto o Enio quanto o Alexandre adotaram essa estratégia de atacar o Edu Guedes e a Ana Hickman, sendo que os dois não estão nem se importando com a existência do Alexandre, nem falando sobre isso. É um processo que corre em segredo de justiça, mas o que aparenta é que isso está sendo usado como uma forma de manter o Alexandre na mídia. Ah, então vamos atacar publicamente para que você não saia da mídia e você tenha, de certa forma, uma certa voz. Ele até gravou um vídeo falando que ele foi até um jornalista aí para falar, que é o tal jornalista que está, enfim, publicando algumas asneiras a respeito desse caso. Mas eu acho que essa estratégia de tentar ofender para gerar mídia não acho legal. É mais um processo que corre em segredo de justiça, né? É uma coisa que não deveria ter sido exposta dessa forma, né? E eu entendo realmente aquilo que você falou, né? Caso o Enio ele esteja sendo mesmo ameaçado, ele deve usar a justiça a favor de identificar quais são essas pessoas. Eu acho que mesmo o Alexandre, mesmo a Ana Hickman, ninguém tem que ser ameaçado e engolir isso como se não fosse algo grave. Então tem que realmente ir atrás. Agora, ele, pelo que eu me recordo, ele estava atuando nesse caso sem cobrar um centavo do Alexandre, né? A gente não sabe também se existem outros motivos por trás disso, né? Acho que uma ameaça não deveria nem acontecer, mas o que eu percebo é que muitos dos comentários que a gente recebe não parecem bots, parecem pessoas de verdade mesmo que comentam, pessoas que realmente estão ali do lado do Alexandre e dizem a torto e direito que existem provas e que essas provas vão aparecer, né? Às vezes até me lembra das pessoas que estavam com o celular na cabeça querendo intervenção dos extraterrestres, que é um caso que tomou conta das redes sociais e que realmente aconteceu, e que às vezes a gente olha e fica, meu Deus, onde que essas pessoas estão, né? De onde elas surgiram? Como que elas conseguiram enfiar isso na cabeça e acreditar que botar o celular com a luz pra cima, né, vai chamar a atenção de ET? Isso aconteceu, não tô brincando, realmente aconteceu. E em vários lugares do Brasil, tem muitos vídeos aí na internet, e às vezes parece que a gente tá vivendo dentro de uma sitcom de baixo orçamento, né? Parece que é isso que tá acontecendo. Mas o que eu acho que precisa acontecer, independente de ser o Murad ou de ser outro advogado, é ter um pouquinho mais de bom senso com relação a esse caso da Ana Hickman, porque acima de tudo a gente está falando de um processo que envolve uma criança. E não vai ser legal daqui a alguns anos, esse menino que hoje tem 10 anos, ver esse linchamento em praça pública que está acontecendo nas redes sociais, onde de um lado o Alexandre diz que foi traído, e na minha opinião, eu acho que ele realmente merecia ser traído. Não sei se houve uma traição, tá? Eu estou dizendo aqui a minha opinião, isso não reflete a opinião do Ítalo e nem do Papo de TV, mas eu acredito que se realmente ele acredita que foi traído, beleza, vida que segue. Mas não acho que foi uma traição. Eu não acho que a Ana Hickman se envolveu com o Alexandre, ou melhor, com o Edu Guedes enquanto estava com o Alexandre Correia, mas acho que merecia ter sido traído sim, única e exclusivamente pela forma como a gente via que ele a tratava. E ele fala que era um personagem, que ele era o durão, mas a gente sabe que não era. A gente via os vídeos da Ana Hickman no YouTube e via a forma, muitas vezes, grosseira como ele tratava ela, né? E na época mesmo, a gente tá falando 2012, 2013, 2014... Muita gente nos próprios comentários das redes sociais falavam, nossa, como esse cara é grosseiro, olha a forma como ele trata a Ana Hickman, olha como ele tratou a Adriane Galisteu, olha como ele tratou a Cris Flores nos bastidores da Record, ele foi proibido de entrar na Rede Record e isso tudo era um personagem. Então, sinceramente, eu acho que pessoas que são grosseiras com seus parceiros nesse nível, o mínimo que elas merecem é levar chifre, tá? Porque aí pelo menos aprende, e humildade às vezes é uma coisa que a pessoa não nasce com, mas ela aprende a ter durante a vida. A gente tem que tomar muito no nosso rabo para às vezes entender como as coisas funcionam. Falo por experiência própria. Quantas vezes a gente não sai mal de alguma situação e aprende com isso, né? Então, novamente, é a minha opinião.